Irmãos, hoje é culto da Sagrada Família e a palavra de Deus diz que aqueles que não buscam pelo seu são pior do que quem? Do que os infiéis. Então nós temos que estar sempre batalhando e lutando para que a nossa família venha a ser salva em nome de Jesus. Amém? Eu vou pedir para os irmãos então abrir a sua Bíblia lá no Salmo 39. Eu quero falar um pouquinho com os irmãos aqui de uma mensagem que eu estava meditando. Quero dividir aqui um pouquinho com os irmãos, tá? O que o senhor vai falar hoje? Eu vou falar sobre uma palavra que eu creio que você nunca ouviu falar na vida. Pode ser que alguém já ouviu, né? Que palavra que é, pastor? Olha o que está escrito no televisor ali, ó. Efêmeros, né? Alguém já ouviu falar nessa palavra aí? Efêmeros? Quem já ouviu falar? Levanta a mão. A Eliusca já viu, ali a irmã. Quem não ouviu falar? Levanta a mão. Olha aí, ó, bastante gente nunca ouviu falar, né? Isso é uma palavra que está na palavra de Deus, na Bíblia, e que pouca gente às vezes consegue falar sobre ela, porque você tem que ter um certo cuidado. Você tem que ter muito cuidado no que você vai falar, como que você vai interpretar, para que as pessoas, né, elas não venham entender mal e muitos até venham se escandalizar. Então eu quero falar um pouquinho sobre essa palavra, tá? E no Salmo 39, a gente vai conseguir, a partir do versículo de número 4, a gente entender um pouquinho. Mas antes da gente fazer a leitura, olha aqui para o pastor um pouco. Preste bem atenção aqui no que o pastor vai falar. O que significa essa palavra efêmero? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Pastor, o que significa essa palavra efêmero? Essa palavra efêmero, meus irmãos, significa algo bem simples assim, ó. Algo que dura muito pouco tempo. Isso significa efêmero. Algo que dura muito pouco tempo. É algo que é momentâneo. Algo que é passageiro. Algo que é breve, né? Algo que é temporário. Então isso significa efêmero, né? Se você for procurar no dicionário, você vai conseguir identificar lá que efêmero significa isso, algo momentâneo, algo breve, algo temporário, algo passageiro. Alguma coisa, né, que ela dura por muito pouco tempo. Isso significa efêmero. Então a gente tem que entender uma coisa aqui, meus irmãos, é o espiritual, né? Porque o efêmero eu quero trazer para o lado da nossa vida. A nossa vida é algo que dura muito pouco o quê? Dura muito pouco tempo. A nossa vida ela passa muito rápido, na verdade. Então o que o pastor quer dizer para os irmãos assim? É que você tem que procurar aproveitar a tua vida da melhor forma possível. Porque a tua vida ela é muito breve, tua vida é passageira. Você tem um período de tempo que você vai ficar aqui nessa terra e um dia você vai ser recolhido daqui. Então você tem que aproveitar, meus irmãos, assim, ó, de forma mais inteligente, você tem que aproveitar a sua vida nessa terra. Por que o pastor está te dizendo isso? Porque a tua vida é muito breve. A passagem aqui por essa terra aqui é muito breve. A gente vê muita gente com 30 anos morrendo, 40 anos morrendo. A gente vê muitas pessoas novas partindo, algumas sendo recolhidas. E muitas pessoas às vezes não aproveitam a sua vida. Se você mesmo parar para analisar, mais ou menos hoje, né, um tempo assim de vida do ser humano, uma média, né, 80 anos de idade, uns chegam a 100 anos de idade, mais ou menos. Talvez alguns até passam um pouquinho mais. A questão é o que, meus irmãos? Que a vida, ela é algo que dura muito pouco tempo. Você não pode perder mais tempo da tua vida. Se você for estudar a fundo a palavra de Deus, tem vários provérbios que falam que a vida ela é considerada como uma neblina. Quem aqui já viu uma neblina de manhã? Né? De manhã cedo, quando o dia está amanhecendo, a umidade do ar faz com que tenha uma cerração, uma neblina no ar, é ou não é? Mas quando começa a raiar o sol, aquela neblina, o que acontece? Ela desaparece. Assim é a vida. A vida é como uma neblina. A vida, a Bíblia diz, o Salomão diz que a vida ela é como um sopro. A vida, o Salomão ele diz muito mais, que a nossa vida ela é como um fio de fumaça.
Quando você apaga uma vela, você vê aqueles fiozinhos de fumaça, é ou não é? Você olha aquilo ali, fica olhando dali um pouco, aquilo ali o quê? Desaparece. Assim é a vida, como um fio de fumaça. Mas se você for procurar muito mais na Bíblia, a Bíblia diz bem assim, ó, que nós nascemos ontem e os nossos dias eles passam como a sombra. Olha quanto versículo tem na palavra de Deus dizendo que a nossa vida é algo que dura muito pouco tempo na terra. Então eu entendo que o pastor Adilson está falando para você aqui, ó, você tem que aproveitar a tua vida. Diga glória a Deus. Você tem que aproveitar a tua vida. Mas pastor, esse aproveitar a vida, ó, escuta o que o pastor vai dizer aqui para você. Já já eu vou ler o texto aqui, ó. Eu tenho 2 conselhos para te dar nessa noite, para que você consiga aproveitar a sua vida de uma melhor maneira, amém? O primeiro conselho é o quê? É que a tua vida é breve. Você deve aproveitar a tua vida da melhor forma possível, mas escuta o que o pastor vai dizer. Não fazendo a tua vontade, fazendo a vontade de quem? De Deus, porque a tua vida é breve. Essa é a primeira dica que eu te dou. Aproveite a tua vida, mas aproveite a tua vida fazendo a vontade de Deus. Porque quanto mais você faz a vontade de Deus nessa terra, mais você tem a garantia que Deus ele vai te salvar e que a tua família será o quê? Será salva através da fé. Essa é a primeira dica que eu te dou. A segunda dica que eu te dou é que nessa terra onde você está, é uma residência temporária. Essa terra aqui não foi criada para você habitar aqui eternamente. Essa terra aqui é um lugar que Deus preparou, Ele te colocou aqui com um propósito. Qual que é o propósito? De fazer a vontade dEle. De você evangelizar. De você falar para as pessoas de Jesus. Para você falar para os teus familiares de Jesus. Foi para isso que Deus ele te colocou nessa terra. Só que entenda aqui o que o pastor está dizendo para você. Tem muita gente que foi colocada nessa terra e a prioridade da vida da pessoa é fazer o quê? Fazer aquilo que deseja a sua vida. E não aquilo que deseja quem? Aquilo que deseja a Deus. Então, irmãos, entendo o que o pastor está dizendo aqui. A nossa vida aqui na terra é uma jornada de curto prazo. Eu lembro quando eu tinha 15 anos de idade. Hoje eu já tenho 40 e poucos anos. Amanhã depois eu vou estar com 80. Eu não sei qual é o dia que Deus vai me recolher. Mas quando Deus ele me recolher da face da terra, eu preciso estar o quê? Eu preciso estar pronto. Eu preciso apresentar as minhas obras ao Senhor. Eu preciso mostrar para o Senhor que enquanto eu estive aqui nessa terra, eu estava fazendo a vontade do Senhor. Então, quando a gente, irmão, dá importância para a vida que Deus nos deu, e a gente põe em prática tudo aquilo que o Senhor pede para a gente colocar, nós estamos fazendo a vontade de Deus. E se eu faço a vontade de Deus, vocês podem ter certeza que o próprio Senhor ele vai fazer o quê? Vai fazer a minha vontade. Qual que é a sua vontade? Não é de salvar a sua família? Levanta a mão quem quer salvar a família. É verdade ou não é? Claro que primeiramente você quer salvar o quê? Você quer salvar a tua vida. É verdade ou não é, irmãos? Primeiro tu quer salvar a tua vida. Mas se você for uma pessoa totalmente nessa terra que o pastor está dizendo, envolvida com as coisas do Senhor, não é só você que vai alcançar a vida eterna, mas quem vai alcançar a salvação, a vida eterna, é a tua família também. Mas o problema é o quê, pastor? É que tem muita gente que está agarrada a esse mundo. Muita gente está desejando muita coisa dessa terra aqui. Muita gente, irmãos, está muito envolvida, está vinculada a muita coisa dessa terra aqui. Tem muita gente, irmãos, preocupada em construir nessa terra. Tem muita gente preocupada em ganhar muito dinheiro nessa terra. Tem gente por aí, irmãos, que o que ela fica pensando todo momento, toda hora é que? É em prosperar nessa terra. Pastor, eu tenho que trocar meu carro, eu tenho que ter um carro melhor. Pastor, eu tenho que ter uma casa melhor, eu tenho que ter uma casa de 2 pisos. Pastor, eu preciso ser empresário. Pastor, eu preciso ser dono de um shopping. E eu preciso. Isso só demonstra que a pessoa ela está vivendo o quê? Ela está construindo para fazer o que lhe agrada o quê? Lhe agrada a sua vida aqui nessa terra. Só que o que o pastor está pregando, irmãos? Que a nossa vida é efêmera. A nossa vida é curta. A nossa vida, irmãos, entenda, a nossa vida é momentânea aqui nessa terra. Deus ele não te criou e te colocou nessa terra, entenda bem o que o pastor Adilson está pregando para você.
para você colocar todo o teu, né, colocar todos os teus desejos naquilo que essa terra ela te oferece. Mas Deus te colocou nessa terra para fazer o quê? Para fazer a vontade do Senhor. Aí então, quando você entende isso, quando você coloca isso dentro do teu coração, aí então o Senhor ele passa a te abençoar. Agora tem muitas pessoas que estão perdendo tempo na sua vida. E a questão é o que, meus irmãos? O que essas pessoas, quando elas estiverem diante do tribunal do Senhor, elas vão falar? Talvez muitas pessoas vão dizer, ah, mas Senhor, o Senhor me colocou naquela terra para me ficar, Senhor, envolvido com as coisas daquela terra. O Senhor me colocou naquela terra lá porque o Senhor queria que eu aproveitasse o melhor daquela terra. O Senhor me colocou naquela terra lá porque o Senhor queria que eu construísse, que eu fizesse isso. Muitas pessoas, irmão, quando o Senhor perguntar o que elas fizeram da sua vida, elas vão tentar, de alguma forma, se explicar a Deus. Só que aí há uma seriedade, aquilo que o pastor está pregando. Porque eu estou pregando sobre o quê? Que Deus ele deseja que você venha aproveitar o maior tempo possível da sua vida fazendo a vontade de quem? Fazendo a vontade dele. Porque quando você se apresentar diante do tribunal de Deus, é isso que o Senhor vai levar em consideração para te salvar. Não só você, mas como a tua família também. Então nós temos, irmãos, que procurar aproveitar a nossa vida. Eu não estou dizendo que você não tem que estudar, fazer faculdade, não estou dizendo que você não tem que se esforçar para conquistar as tuas coisas. Mas a palavra de Deus diz em Isaías 1,19, se quiserdes ir ou virdes, comereis o quê? O bem dessa terra. Querer e ouvir significa eu fazer a vontade de quem? De Deus. Eu ser uma pessoa espiritual nesse mundo, muito mais do que terrena. Porque nesse mundo onde nós estamos morando, isso aqui, irmãos, é uma residência temporária. Jesus diz que vai chegar uma hora que não vai ficar pedra sobre pedra. Você pode ter sido a pessoa mais rica da face da terra, mas uma hora Jesus diz que não vai ficar pedra sobre pedra. Tudo vai acabar. Então, quando eu entendo isso, irmãos, dentro do meu coração, então eu passo a dar importância e a prioridade para o campo espiritual. Eu sou uma pessoa que eu vou me envolver com as coisas espirituais do Senhor. Eu vou cumprir o meu chamado, eu vou fazer a vontade, eu vou estar envolvido muito mais com as coisas espirituais do que com as coisas o quê? Terrenas. Aí Deus ele olha para você e Deus ele vê que você é uma pessoa espiritual numa terra em que ele criou. E isso, sendo espiritual, é o que vai fazer ele te abençoar. Amém? Talvez alguém nessa noite diga assim, pastor, eu tenho muita dificuldade de acreditar no que o Senhor está falando, então ore a Deus. Porque todos os pastores, eu creio que eles devem pregar mais ou menos isso que a gente prega. Se envolva com a fé, se envolva com a oração, se envolva com a consagração, se envolva com o jejum, se envolva com a igreja, busque fazer parte do corpo da igreja, faça a obra, evangeliza teu colega no trabalho, não fica largando, às vezes, conversa afiada. Aproveite, se você estiver no ônibus, fala de Jesus para as pessoas. Quando tu estiver sentado junto com o teu familiar, fala de Jesus, ora por ele, abençoa ele. É isso que vai fazer com que Deus ele venha o quê? Deus ele venha te abençoar. Mas agora tem muitas pessoas nessa face da terra, irmãos, entendo que o pastor está dizendo, eles não estão aproveitando a sua vida da melhor maneira que agrada a Deus. Muitas pessoas estão deixando de fazer a vontade de Deus, aproveitar o maior tempo possível da sua vida para ganhar almas, ao invés das pessoas estar se dedicando a isso, elas estão se dedicando a um bem próprio, né? Algo particular. E aí todas as pessoas que agem assim, é as pessoas que não agradam ao Senhor. Então o que o pastor diz para você assim, irmão? Ó, nossa vida é muito curta. Lembra quando você tinha 13 anos de idade? Lembra que idade tu tem agora? Não precisa nem falar. Olha quanto tempo passou. Quantas almas tu ganhou para Jesus? Quantas pessoas você trouxe para a igreja? Cadê tua família? Ah, minha família está em casa, pastor. Onde que está a tua família? Quanto tempo da tua vida você perdeu por talvez você não estar envolvido com as coisas espirituais? Então cabe a eu fazer o quê, meus irmãos? A orar a Deus. Se eu não acredito naquilo que o pastor está falando, eu tenho que orar a Deus. O Davi disse lá no Salmo 119, se não me engano é versículo 18, ele disse para o Senhor bem assim, ó,
desvenda os meus olhos para que eu possa ver as maravilhas do quê? Da tua lei. Abre os meus olhos espirituais, Senhor. Para que eu comece, Senhor, eu comece a ver que o Senhor tem muitas maravilhas para mim. O Senhor tem coisas preparadas que nenhum homem que não é espiritual consiga enxergar. Senhor, desvenda os meus olhos para que eu possa fazer a tua vontade, para que eu possa, Senhor, me dedicar o maior tempo possível nessa terra em fazer a sua vontade. Abre os meus olhos espirituais. Tem momentos da nossa vida que a gente tem que fazer essa oração a Deus. Se tem alguém nessa noite, pastor, mas eu não creio que eu tenho que viver nesse mundo de forma espiritual, você tem que orar a Deus. Porque mesmo que Deus ele criou essa terra, e mesmo que hoje você seja uma pessoa de carne e osso, Deus ele não quer que você ande de forma natural. Deus ele quer que você ande de forma espiritual. Porque todas as pessoas que andam de forma espiritual são as pessoas que agradam ao Senhor. Amém? E é essas pessoas que vão alcançar a bênção do Senhor. Então é sobre isso que eu quero falar, efêmeros. O que significa efêmeros, pastor? Pessoas que têm um curto tempo de vida nessa terra. Tem gente que com 30 anos morre. O que vai apresentar diante de Deus? Nunca ganhou uma alma para Jesus. Tem pessoas com 50 anos de idade e morrem. Parte dessa terra. E às vezes são pessoas que não apresentam uma alma para o Senhor. Tem aqueles que conseguem chegar até os 100, cento e poucos anos, né? Mas a questão é o quê? A questão é o quê? É o quanto eu aproveito a minha vida nessa terra fazendo a vontade do Senhor. É sobre isso que o Davi está falando no Salmo 39, tá? Então eu quero que você pegue aí na sua Bíblia, vamos fazer uma leitura aqui, ó. Salmo 39, quem está entendendo a mensagem? Os irmãos estão entendendo a mensagem? Salmo 39, o versículo é o versículo de número 4, meus irmãos. Salmos 39, versículo de número 4. Olha o que o Davi ele faz aqui, ele faz uma oração a Deus, tá? Quem gosta de orar a Deus aqui? Os irmãos gostam de orar a Deus? Então olha a oração sábia que o Davi ele faz. Diz assim, ó: faze-me conhecer, Senhor, o meu fim. Olha só, e a medida dos meus dias qual é? Para que eu sinta quanto eu sou o quê? Quanto eu sou frágil. Versículo 5. Eis que fizeste os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente o quê? Vaidade. Aí olha o versículo 6. Na verdade, todo homem anda como o quê? Como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam. Olha só. E amontoam riquezas e não sabem quem as o quê? A levará. Então o que o Davi está dizendo? Senhor, mostra para mim quando que vai ser o dia da minha morte. É isso que o Davi está dizendo, mostra para mim. No versículo 4 é isso, mostra o meu fim, Senhor. Mostra para mim quando vai ser o dia da minha morte. Senhor, fala para mim, Senhor, quantos dias ainda eu tenho de vida, Senhor. Porque eu sou uma pessoa muito frágil, Senhor. Eu sou uma pessoa, né, se você for pegar algumas traduções, fala efêmera. Eu sou uma pessoa efêmera. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma vida muito curta aqui nessa face da terra. Faz-me, Senhor, me mostra, Senhor, quanto tempo, quantos dias de vida eu tenho ainda. Quando que será o dia da minha morte? Por que o Davi estava fazendo essa oração a Deus? Porque ele queria aproveitar o maior tempo possível da vida dele fazendo a vontade de quem? A vontade de Deus. E por isso que a gente vê o Davi, né? Ele foi o rei de Israel. Porque o Davi, irmãos, ele tinha muita sabedoria. Ele era rei, mas ele não desfrutava do cargo dele, não. Ele era rei, mas toda hora ele estava preocupado em fazer a vontade de quem? A vontade de Deus, servir ao Senhor. Ele não usava do reinado dele, da coroa dele. Ah, eu vou aproveitar isso, agora eu não quero mais fazer a vontade do Senhor. Agora eu quero aproveitar esse mundo, essa terra. Não, o Davi não fazia isso. O Davi ele queria aproveitar o maior tempo da vida dele fazendo a vontade de quem? Fazendo a vontade de Deus. Então, meus irmãos, é sobre isso que o pastor está tratando nessa noite. A nossa vida, irmãos, é efêmera. A sua vida é efêmera. Tu acha que vai durar eternamente aqui nessa terra? Não, uma hora tu vai morrer. Vai chegar uma hora que você vai partir dessa terra como pastor. Vai chegar uma hora
Tu não sabe quando que isso vai acontecer, nem o pastor sabe. Você não sabe quantos dias de vida você tem ainda. Você não sabe qual que é a data do último dia que você vai estar nessa terra. É verdade ou não é? O único que sabe disso é quem? É Deus. Então, o que o pastor quer dizer com isso? Que você tem que aproveitar o maior tempo possível da tua vida fazendo a vontade do Senhor. Envolvida com a obra do Senhor. Envolvida com as coisas do Senhor. Ser uma mulher de oração, como muitas mulheres na palavra de Deus. Ser um homem de oração. Ser um filho de Deus que está toda hora preocupado em fazer alguma coisa para ganhar a família. Olha, se o Noé não sabia que ele era efêmero. Claro que o Noé sabia. 120 anos da vida do Noé, o Noé batendo martelo com prego. Será que não teve algum momento da vida do Noé que os filhos dele não chegaram ao pai? Larga um pouco essa marreta aí, larga um pouco esse serrote aí, pai. Ô pai, larga um pouco essas madeiras, esse cal aí, larga isso aí, vamos se divertir um pouco. Tu acha que os filhos do Noé não fizeram isso? Quantas vezes não fizeram isso? Mas o Noé sabia que o maior tempo possível da vida dele, ele tinha que estar fazendo a vontade de Deus. E você pode ler Gênesis para você ver. Quando Deus enviou a destruição para a terra, para acabar com tudo que tinha na face na terra, não só o Noé ele foi salvo, mas como toda a família dele. Então, irmãos, é a mesma coisa nós. Você, tua residência não é nessa terra aqui, ó. Você está de passagem aqui nessa terra. Se você está mais focado aqui nessa terra, em construir as coisas, em querer fazer as coisas nessa terra, mais preocupado com as coisas dessa terra, está fora do propósito de Deus. Porque Deus, Ele mesmo que Ele nos colocou aqui, Ele nos colocou com um propósito, amém? De fazer a vontade dEle. E não pensa, meus irmãos, que no dia do tribunal, Deus não vai olhar para você e vai dizer, puxa vida, eu te dei 80 anos de vida, o que tu fez lá? Tu passou só se divertindo, passou só aproveitando, passeando, fazendo o desejo da tua carne, mas não fez o quê? Não fez a minha vontade. Você não pregou quando tinha que pregar, você não evangelizou tua família, você não falou do meu nome. Você quantas vezes teve oportunidade de ganhar almas, ganhar pessoas, mas você não estava envolvida. Você só queria se envolver com as coisas o quê? Com as coisas daquele mundo. Não pensa que Deus, irmãos, Ele não vai cobrar a gente. Então, quando eu entendo isso, meus irmãos, que a minha vida é uma jornada que vai durar muito pouco tempo nessa terra, eu não perco mais tempo. Não que você não vai ter que trabalhar. Claro que você tem que trabalhar para sobreviver. Mas o problema é que tem gente que faz mais o desejo da carne trabalhando do que fazendo o quê? A vontade de Deus. Às vezes a gente não vê nem a pessoa na igreja. Mas vai na casa da pessoa para ver se a pessoa não está batendo, está lá marreteando lá, se a pessoa não está trabalhando. Construindo coisa, construindo casa, comprando carro, fazendo. É só o que a pessoa se preocupa. E o pior de tudo é que a pessoa ela anda como uma cega nesse mundo, né? Porque tudo isso que a pessoa está construindo, Jesus disse que não vai ficar pedra sobre, tudo vai acabar. Agora o que vai permanecer para sempre é o quê? São aquelas pessoas que fazem a vontade do Senhor. Então a nossa vida, meus irmãos, ela é efêmera. Ela é algo passageiro, é momentâneo. Vai chegar uma hora, irmão, que vai acabar. É que nem o pastor disse, o Salomão falou vários versículos a respeito disso. A nossa vida, ela é como uma neblina. Ela até no início da manhã ali tem aquela neblina, tem aquela cerração. Mas quando sai o sol, aquela neblina o quê? Aquela neblina se some. Assim é a vida do homem. Então eu preciso abrir os meus olhos espirituais. Eu preciso pedir para o Senhor, Senhor, tem alguma coisa, Senhor, que eu estou falhando, que eu estou deixando a desejar? Tem alguma coisa, Senhor, na minha vida que eu estou deixando a desejar? Porque se eu estivesse falhando com o Senhor, eu quero me acertar com o Senhor, para que o Senhor então venha me abençoar. Amém, irmãos? Quem está entendendo até aqui? Os irmãos estão entendendo? Então nós temos que aproveitar a nossa vida. Temos que, irmãos, dar valor para aquilo que o Senhor fala. Se você for ali para Filipenses, vai lá para Filipenses capítulo 3. Vai lá para Filipenses capítulo de número 3. Tem muitas passagens na Bíblia, o próprio Jesus disse que ele foi, né, os discípulos falaram, Senhor, mas nós não queremos que o Senhor vá. Mas ele disse assim, é necessário que o quê? Que eu vá e prepare o quê para vocês? Morada. Olha só. Jesus disse que está preparando uma casa para você lá no reino do céu.
Jesus diz que está preparando o lado bom e do melhor lá no reino do céu. Agora tem muita gente que se preocupa em construir as coisas aqui nessa face da terra e às vezes não se preocupa com aquilo que é espiritual. Está correndo o risco de perder a sua morada fixa. Não aceite isso, irmãos. Nós temos que estar fazendo a vontade do Senhor. Olha o que o apóstolo Paulo ele disse aqui, ó. Filipenses, capítulo de número 3. O versículo é o versículo de número... deixa o pastor achar aqui, ó. Versículo 18. Vamos ler o versículo 18 em diante, tá? À tarde eu li o 19, mas vamos ler o 18 em diante. Filipenses, capítulo 3, o versículo é o versículo de número 18. Preste atenção o que diz ali, ó. Quem achou, diga amém. Olha só o que o apóstolo Paulo diz. Porque muitos há, ele está dizendo, olha só, dos quais muitas vezes vos disse, olha só, e agora também digo, chorando, que são inimigos de quem? Da cruz de Cristo. O Paulo estava dizendo para a igreja de Filipe, né? Ele estava dizendo que tem muita gente que é inimigo da cruz, não quer carregar uma cruz nesse mundo. Não quer carregar fardo. Pastor, por que eu vou carregar fardo nesse mundo se eu posso viver do bom e do melhor? Por que eu posso, pastor? Para que eu vou estar carregando uma cruz nas minhas costas, pastor, se eu posso ter uma vida boa aqui nessa face da terra? Analisa quantas pessoas que vão perder a salvação. Pare para analisar quantas pessoas que por causa do dinheiro não vão entrar no reino do céu. Porque para mim entrar no reino do céu eu tenho que carregar o quê? Uma cruz, como ele carregou. Então ele está dizendo aqui o 18, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz. 19, olha o que ele diz. O fim deles é o quê? É a perdição. Olha só, o Deus deles é o ventre, né? E a glória deles é para a confusão deles. Olha só, que só pensam nas coisas o quê? Terrenas. O fim deles, o Paulo está dizendo, né? O fim deles é a perdição, né? O Deus deles é o quê? O ventre. O que o Paulo está dizendo? Que só pensa em comer. Só querem estar andando para lá e para cá, em tudo que é lugar, comendo, e às vezes não querem se envolver com as coisas de Deus. Será que tem isso no mundo ou não tem, gente? Meu Deus do céu, né? Tem gente que não vem na igreja por causa disso, às vezes. O Deus deles, o Paulo está dizendo, é o ventre. E não só isso o Paulo está dizendo. O Paulo está dizendo ali, ó, que a glória deles, né, o troféu que eles têm nessa terra aqui, ó, tudo que eles conquistaram nessa terra, que ele está dizendo, a glória deles é para quê? É para a confusão deles mesmos. Olha só, que só pensam nas coisas o quê? Só desejam as coisas da terra. Só querem ganhar, só querem comer, só querem construir, só querem ganhar troféu. Querem ir atrás de tudo na face da terra. Mas menos o quê? Carregar a cruz. Menos fazer a vontade do Senhor. Agora o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Filipenses, olha o versículo próximo que ele diz, versículo 20, ele diz assim, ó, mas a nossa cidade está onde? Nos céus, donde também esperamos quem, meus irmãos? O Salvador, olha só, o Senhor Jesus Cristo. Versículo 21, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o quê? O seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a todas as coisas. Então, o que o Paulo está dizendo para os irmãos da igreja de Filipe, irmãos? Que a nossa cidade, ela está na terra ou está no céu? Está no céu. Tu acha que a tua cidade? Não, pastor, a minha cidade é Dois Irmãos. Claro, você mora aqui em Dois Irmãos. E aqui, com certeza, que é onde você mora, onde você trabalha. Tem gente, às vezes, que é em Porto Alegre, tem gente que é em Panambi. Mas entendo que o pastor está dizendo, tudo isso aí é o quê, irmãos? É um território o quê? É temporário. Você não vai ficar o resto da vida aqui, é verdade ou não é? Não vai ficar o resto da vida as pessoas em Porto Alegre, as pessoas não vão ficar o resto da vida em Portugal, nos Estados Unidos. Um dia elas vão o quê? Um dia elas vão morrer.
E essas pessoas elas vão ter que dar conta diante de Deus do que elas fizeram da vida delas. Então, o que o pastor está dizendo para os irmãos aqui? Ó? A nossa cidade não é da terra, irmãos. Nossa cidade é dos céus. Tem que haver uma diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Se eu sou uma pessoa, irmão, espiritual, se eu sou servo, eu vou andar como ele andou. Jesus disse que não tinha onde reclinar a cabeça. Se já via Jesus correndo atrás de loucura, de dinheiro, de prosperidade, correndo atrás até de casamento, correndo atrás dessas coisas, isso é tudo da terra. No céu a Bíblia diz que não vai ter casamento, nem vão casar e não vai ter família, nada. Todos serão santos para quem? Para o Senhor. Não vai haver sexo lá, nem masculino nem feminino. Todos serão santos para o Senhor. Ou seja, aquele corpo abatido que nós recebemos nessa terra, a Bíblia diz que será transformado, olha só, será transformado em corpo o quê? Glorioso. Glorioso que é o corpo de Jesus, né? Tu não vai mais sentir desejo, porque hoje o que você sente desejo é da carne, é desejo da tua carne nesse mundo, né? Se você tem um desejo, alguma ambição, você tem um negócio que você quer porque você quer, isso é um desejo da tua carne. E você quer, e pior de tudo, que tem muita gente que diz vai, e às vezes joga na perdição a pessoa. Porque a pessoa entra numa apostasia, depois nunca mais ela vai alcançar a salvação. Então o que o Senhor está dizendo, irmãos? Que a nossa cidade, ela não é da terra, mas a nossa cidade é do céu. Então, o que o pastor está pregando? Efêmeros. Uma vida efêmera. Nossa vida é uma jornada muito curta nessa terra. É aquilo que o pastor diz. Ontem eu tinha 13 anos, hoje eu já tenho 40 e poucos. E vai passar um tempo, eu vou ter mais idade. E logo, logo vai chegar o dia que Deus ele vai o quê? Que Deus ele vai me recolher. E aí, nesse dia, Deus ele vai me cobrar do que eu fiz da vida que ele me deu nessa terra. Então, isso significa, irmãos, que você tem que orar a Deus. E glória a Deus, se você é uma pessoa totalmente que já tem isso dentro do teu coração, pastor, eu não ando mais nessa terra, pastor, de acordo com o que o mundo anda. Mas eu ando nessa terra como uma pessoa espiritual. Eu sou um forasteiro, que nem diz o apóstolo Paulo, né? Eu sou um estranho no meio de um povo de lábios impuros. Eu sou um estranho, Deus me colocou aqui, é uma passagem que eu tenho nessa terra, mas um dia Deus ele vai o quê? Deus vai me recolher daqui, ele vai me levar para onde? Para a cidade que ele está preparando. Lá sim eu vou viver eternamente para o meu Deus e eu vou ser uma pessoa totalmente feliz. Amém? Então o pastor está dizendo o quê? Que a tua família depende da tua comunhão com Deus. Se você for Noé aqui nessa terra, se você estiver envolvida com as coisas do Senhor, que é a vontade do Senhor, há uma promessa para a sua família. Analisa com o pastor aqui o que o pastor vai dizer. Ó. Suponhamos, só vou dar um exemplo, me veio a cabeça aqui. Ó. Suponhamos que o presidente da República, ele pegasse um dos irmãos aqui. Ó. Vou pegar o irmão que está aqui na frente, o irmão Porto, tá? Mas ele não vai fazer isso, tá? Só o exemplo eu vou dar. Suponhamos que o presidente da República chegue no Porto e diga assim para o Porto, Porto, eu vou te dar uma missão para você. Você vai agora ser embaixador do Brasil lá na Rússia. Arruma tuas malas lá, Porto, e vai lá para a Rússia. Aí o Porto vai lá para a Rússia, e a Rússia é o pior inimigo que tem do Brasil. É um inimigo de guerra, mas ele tem que ir lá. Porque ele é um embaixador do Brasil, e eles têm que respeitar ele lá. Só que o que acontece? O Porto vai para lá e ele se converte à cultura da Rússia. No momento que ele se converte, cria vínculos lá, ele está comprando uma briga com quem? Com o Brasil. O presidente vai proibir o Porto de voltar para o Brasil. Ele não vai aceitar, porque o Porto ele é considerado um traí. E a mesma coisa com Deus. Tu acha que Deus colocou você nessa terra aqui para você ficar aqui para o resto da vida? Para você se adaptar à cultura dessa terra, para você criar vínculos nessa terra? Não foi para isso que Deus te colocou. Deus ele te colocou aqui com um propósito, é salvar a sua família. E se você entender isso, se você se dedicar, meus irmãos, àquilo que o Senhor ele está falando, entenda o que o pastor está dizendo. Essa cidade que o Senhor está preparando é uma cidade que você, não só você irá habitar, mas toda a tua casa também habitará contigo. Amém? Então nós precisamos levar a sério isso.
Porque não pensa que o Senhor ele vai levar na brincadeira. Ele vai dizer no dia do julgamento, fulano, irmã, irmão, eu te coloquei naquela terra, mas você passou o resto da tua vida lá, 70, 80 anos da tua vida, só preocupado com as coisas daquela terra. O que você fez para mim lá naquela terra? Olha só, um dia Deus ele vai cobrar isso, irmãos. E a questão é o quê? Eu estarei preparado para responder ao Senhor? Porque se eu estiver preparado para responder ao Senhor, Senhor, tudo que o Senhor colocou na minha mão lá naquela terra, eu cumpri, eu fiz. Que nem o apóstolo Paulo diz, né? Que ele acabou a carreira dele e ele encerrou o quê? Encerrou com a fé. Encerrou a carreira dele e ele continuou tendo fé. Foi uma pessoa que estava totalmente envolvida com as coisas do Senhor. Agora, muita gente, irmão, isso é um alerta. Muita gente está achando que para entrar no reino do céu vai ser fácil. Deus quer que você aqui nessa terra, nesse território aqui que é momentâneo, que é passageiro, você venha a ser espiritual. Então, tudo isso depende. Depende do quê? Depende de eu ter comunhão com o Senhor. Se eu estou fraco espiritualmente, irmãos, Deus me fortalece para fazer o quê? Para fazer a vontade dEle. Não vou entrar lá, mas o Paulo diz que nós temos que ser embaixadores de quem? De Cristo nessa terra. Ele não quer que você seja embaixadores de países, porque você vai criar vínculos nesses países aqui e você vai passar o resto da tua vida fazendo a vontade aqui dessas pessoas na terra. Mas ele quer que você seja um embaixador de quem? De Cristo. Que mesmo que você viva nessa terra, você esteja fazendo a vontade do Senhor. Então, essa é a mensagem, irmãos, efêmeros. Uma vida é algo, né, que dura pouco tempo. É momentâneo, é passageiro. Uma hora Deus vai nos recolher. E nós estaremos prontos para responder ao Senhor? Eu quero encerrar com os irmãos, por causa do nosso tempo. Se você for aqui para 1 Coríntios, vai ali para 2 Coríntios, melhor dizendo, 2 Coríntios, capítulo de número 4, tá? Só você voltar um pouquinho, e aí nós vamos orar em nome do Senhor Jesus. Os irmãos conseguiram entender a mensagem até aqui? Irmãos, nós estamos vivendo num tempo onde o mundo está atraindo as pessoas. Gente correndo atrás de dinheiro. Vai dizer que tu nunca viu. Gente apostando em Mega Sena, querendo milhões, querendo dinheiro. Gente ficando aí, irmãos, ao resto da vida, 70, 80 anos estudando, procurando, sabe, se aperfeiçoar a cada tempo e não faz nada para Deus. E isso, irmãos, aqui não é só pessoa humilde, pessoa pobre, não. Pode ser gente milionária que tenha muito dinheiro na mão. Se não estiver fazendo a vontade do Senhor, não vai viver eternamente na cidade que o Senhor tem preparado. Então, nós que somos povo de Deus, nós temos que crer nessa palavra. Diga amém, irmãos? Vocês estão muito sérios hoje, viu? Vocês estão muito sérios hoje. 2 Coríntios, capítulo de número 4, o versículo é o versículo de número 18, tá? Aí nós vamos orar. Olha o que diz ali, meus irmãos. Quem achou aí, diga amém. Ó, até o Emanuel aí, ó. Desde pequenininho já envolvido com as coisas espirituais. Diga glória a Deus, irmãos. Amém? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 18. É bem conhecido isso aqui também, tá? Olha só o que diz aqui, ó. Não atentando nós nas coisas que o quê? Que se veem. Mas nas que se não veem. Por quê? Porque as que se veem são temporâneas. E as que se não veem são o quê? São eternas. Então, o que a palavra está dizendo? Não coloque a sua atenção naquilo que você está vendo. Porque se você colocar a tua atenção naquilo que você está vendo, você nunca vai fazer a vontade do Senhor. Você vai sempre andar pelo desejo da tua carne, da tua vida, aqui nessa terra. Agora, se você é uma pessoa espiritual e você colocar toda a tua atenção naquilo que você não o quê? Que você não viu ainda. Então, a palavra de Deus está dizendo, né, que as coisas que não se veem, elas são o quê? São eternas. Aí você passa a desfrutar da promessa que o Senhor tem feito de vida eterna. Então, meus irmãos, eu quero que cada um de vocês guarde essa palavra no coração. Amém? Bota no teu coração efêmeros. É algo que dura muito pouco tempo, é momentâneo, é passageiro, uma hora vai acabar.
Agora a palavra de Deus diz, né, que aqueles que perseverarem até o fim, eles serão o quê? Serão salvos. Guarde essa palavra no teu coração, faça a vontade do Senhor, em qualquer tempo, em qualquer momento, aonde você estiver, seja espiritual, faça a vontade do Senhor, porque a promessa ela não vale só para você, como vale para a sua família também.